A paz do Senhor, amados irmãos. Te convido a refletir comigo neste texto que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tema para esta reflexão: família, projeto de Deus. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo é muito conhecido e usado por muitas pessoas em diversas situações. Muita gente nem sabe que foi uma frase dita por Paulo em uma das cartas aos irmãos de Filipos, quando ele estava preso em Roma. Ele escreve com o objetivo de agradecer a ajuda financeira que os irmãos mandaram para ele e também animar os irmãos a continuar fazendo a obra com fé e dedicação. Mas este versículo, apesar de pequeno, é extremamente profundo e podemos utilizá-lo para abordar vários temas importantes ligados à obediência e comunhão com Cristo, porque ele traz à tona a questão do livre-arbítrio, uma dádiva concedida por Deus que utilizamos em todas as áreas das nossas vidas, sem pensar que esta dádiva é o direito de escolha que exercemos. E isso também se aplica à família, projeto de Deus, do qual fazemos parte e muitas vezes temos negligenciado a nossa posição e dever dentro desta instituição. Família não é um tema fácil de ser abordado, porque cada família tem a sua própria estrutura, seus próprios valores, que inicialmente parecem firmes, perfeitos, mas como há diferença entre parecer e ser, quando a convivência começa a acontecer e as diferenças aparecem, a estrutura deixa de existir. E esse tudo posso naquele que me fortalece se torna um divisor de águas. Se o que te fortalecer for o seu eu, o seu orgulho, a sua ignorância, o seu egoísmo, como saber se estou usando o meu livre-arbítrio para fazer escolhas saudáveis dentro do propósito de Deus e não alimentando o ego? Podemos ver em Gênesis 2:24 que a família é projeto de Deus. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Maravilha! É a vontade de Deus se cumprindo na vida de duas pessoas que se amam. Mas como tornar um só se o outro pensa diferente, tem outra personalidade e às vezes não tem nem estrutura e nem valores? Começam a aparecer os defeitos: intolerância, imediatismo, insegurança, frustração. Em algumas situações aparecem antes da união e, como não foram tratadas, vão piorando até rachar a estrutura familiar. E no meio de tudo isso, vêm os filhos. O que está complicado se torna insustentável. E todo mundo tem a sua justificativa. Todo mundo está certo em ser omisso, em cumprir a sua função na família. É o eu tudo posso sendo usado fora do contexto novamente. Quando a estrutura familiar está danificada, a visão fica embaçada e você não consegue ver os problemas familiares na sua totalidade e pende para um dos lados. Você não luta pelo todo, como podemos ver em Gênesis 25:28. Isaac preferia Esaú, o caçador, e Rebeca preferia Jacó, o amoroso. Gênesis 37:3, Jacó preferia José e não conseguia ver que esta preferência adoeceu a estrutura da sua família. Em Lucas 15, do 11 a 32, lemos a história do filho pródigo. E vemos que o pai estava tão preocupado com o filho perdido fora de casa que não percebeu o filho perdido dentro de casa.
o filho que não se sentia parte da família. E isso se tornou comum nos dias de hoje. Jovens frágeis, frustrados, que se sentem um estranho no próprio lar, e muitas vezes lar cristão, de obreiros maravilhosos, mas que não conseguem ver as doenças da família e tratá-las. E aí, sem perceber, você deixa de trabalhar no projeto de Deus e atua nas fileiras do adversário. Pois edificar a família é edificar a igreja de Cristo. Enfraquecer a família é contribuir para a obra do adversário, que veio para roubar, matar e destruir. É neste cenário que grandes tragédias acontecem, pois pais não respeitam filhos e filhos não respeitam pais. Quando você olha para a sua família, o que é que te motiva a agir? As suas ações promovem cura ou feridas? Tem gente que só lembra que tem família em ocasiões específicas. Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Mas Deus quer que você se lembre que tem família todos os dias e comece a praticar ações que fortaleçam os laços familiares. E você consegue fazer isso se aquele que te fortalece for o Senhor Jesus. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa. Esteja pronta a ouvir, mas espere o momento oportuno para se manifestar. Em 1 Timóteo 3:5 diz que o obreiro que não governa a casa, este obreiro não está pronto para cuidar da casa de Deus. Sua família é a primeira missão que Deus lhe deu. Se você for reprovado no trato com os seus, certamente não conseguirá grandes êxitos na obra de Deus. Isso é para todos os membros da família, pois todos nós temos uma função. Êxodo 20:12 diz que os filhos devem honrar pai e mãe, mandamento com promessa de Deus. E em Efésios 6:4 adverte os pais a não provocar a ira nos filhos. Todos temos responsabilidades, mas quem molda os filhos são os pais. Sendo sacerdotes, como Jó foi, podemos ver em Jó, capítulo 2, versículo 3, conselheiro, lá em Provérbios 22:6, incentivador e zeloso, como Maria, que avisou Jesus que o vinho tinha acabado e disse aos empregados: façam tudo o que ele disser. João 2, versículo 3 e 5. As nossas emoções afloradas e as ofertas do mundo têm destruído famílias, mas são as escolhas certas dentro do nosso livre-arbítrio que podem restaurar cada alicerce da nossa família. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa família em segundo lugar, dedicando o tempo não para acusar, mas tratar as feridas, Deus age e restaura. Entra com providência, faz acontecer, porque diferente de você, Ele não vê apenas uma parte, Ele opera tudo em todos, porque Ele vê todas as partes envolvidas. Tenha paz. Família é projeto de Deus. Espera nele e o milagre vai acontecer. Fique com Deus e beijo no coração.